Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou falar sobre os tipos de variáveis que a gente encontra no dia a dia de trabalho de ciência de dados. Então a ideia aqui é aprender a distinção entre o que é uma variável quantitativa e uma variável qualitativa, ver os exemplos dessas variáveis nas tabelas que a gente encontra aí no dia a dia e como que a gente analisa, né, essas variáveis conforme esses tipos. Então quais ferramentas aí de análise exploratória de dados a gente pode utilizar conforme o tipo da variável que a gente está trabalhando, certo? Então eu coloquei aqui uma imagem bem ilustrativa para a gente entender isso de forma bem didática. Então a gente vai ter em uma tabela de dados várias variáveis, né, que geralmente vão estar representadas, né, armazenadas nas colunas dessas tabelas, e essas colunas elas podem ser de dois principais tipos, né, que são as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Então quando tu vai pensar em variável quantitativa, aqui no lado esquerdo, em vermelho, você vai estar basicamente, né, representando dados que são números. Então podem ser ali quantidades, valores numéricos, né, de forma em geral, certo? Já no outro caso, no lado esquerdo, as variáveis aí em verde, quando a gente representa um dado, né, quando a gente classifica um dado como variável qualitativa, a gente vai estar mencionando, né, a gente vai estar pensando em informações, em dados que são categorias, são informações que não são numéricas, certo? Então a gente vai estar pensando ali em um nome de uma profissão, em um ranking qualquer e etc. Certo? Então essa é a principal distinção. Quantitativo são números, variáveis qualitativas são categorias. Certo? E dentro dessas duas distinções de variáveis, né, a gente vai ter outras classificações, né, para a gente desagregar. Então, dentro de quantitativas, variáveis quantitativas, a gente vai ter as contínuas e as discretas. As variáveis contínuas são representadas, né, são medidas em um intervalo contínuo de valores, né? Então, por exemplo, a altura de uma pessoa, então a pessoa lá tem 1,75 de altura, 1,75, né? 1,75 m de altura, o salário, então pode ser ali um valor quebrado, a taxa de inflação aqui no Brasil, então são variáveis aí em um intervalo contínuo, certo? Já no outro caso, a gente vai ter as variáveis discretas. E aí, nesse caso, são valores que são valores numéricos, né, só que inteiros. Né? Então, são quantidades, né? Geralmente vai ser uma contagem, né, de dados, de valores. Então, ali, quantos anos você tem, qual que é o número de empregados na empresa X, qual que é a produção, a quantidade produzida de veículos no Brasil no mês passado e etc. Certo? Então a gente vai ter essas classificações aí também de variáveis quantitativas. No outro caso, nas variáveis qualitativas, a gente também vai ter outras classificações. Então vai ter ali variáveis nominais e variáveis ordinais. Então a distinção aqui é bem clara. As variáveis nominais são dados que não possuem ordem, são categorias que não possuem ordem, e no caso das variáveis ordinais, vai ter um ordenamento, né, entre as categorias dessa variável de uma tabela de dados. Né? Então, variáveis nominais e alguns exemplos. Raça, cor, então o indivíduo é branco, preto, pardo, etc. Sexo, né? Então a variável masculino e feminino, a profissão que a pessoa atua e etc. São variáveis que não têm, né, um ordenamento, né, entre as categorias, né, dessa tabela, dessa coluna, dessa tabela, certo? E já no caso das variáveis ordinais vai ter ordenamento. Então a escolaridade, por exemplo, o indivíduo ele tem o ensino fundamental, ou tem um ensino médio, ou tem o superior completo, né? Já representa, né, um ordenamento, né, dentro das categorias dessa variável, escolaridade. A faixa etária, então o cara ali tem entre 1 e 10 anos, entre 10 e 20, etc. O ranking de reclamações lá do Banco Central, por exemplo, são várias opções aí que a gente tem de exemplos, né, desses tipos de variáveis, certo? E aí, conforme o tipo de variável, né, você vai ter aí aplicações de análise que você pode fazer
ou não, né? Então eu coloquei aqui no artigo para quem quiser ver no detalhe, né? Alguns outros exemplos e também aplicações de análise que você pode fazer conforme o tipo da variável. Então, nas variáveis aí quantitativas, a gente pode analisar rapidamente, né, esses valores numéricos, né, principalmente com um histograma e um box plot, que vão dar aí basicamente a distribuição desses valores numéricos, né, e também informar ali principalmente a questão aí de valores extremos, né, que são os outliers, rapidamente identificado com esses objetos aí gráficos, né, um histograma e um box plot. É bastante simples e bastante utilizado para analisar esse tipo de variável. Já no caso de variáveis qualitativas, a gente vai ter ali principalmente a tabela de frequências, né? Então você vai calcular ali, por exemplo, a frequência de indivíduos que são do sexo masculino dentro aí da população ou da amostra que você tem aí de indivíduos e etc. Então é calcular ali proporções, frequência relativa e etc. E também dá para pegar essa informação, essas estatísticas, né, que você calcula e colocar num gráfico de barra, né, para observar isso de maneira mais visual. Então essas são ferramentas aí que você pode utilizar para variáveis qualitativas, certo? Também vai ter outras análises, né? Aqui eu coloquei só exemplos simples, certo? Então, entendido essas distinções, esses exemplos aí, agora vamos para um exemplo prático, pegar dados reais, né? Que a gente tem aí disponíveis publicamente no Brasil e classificar algumas variáveis, né? De uma tabela de dados, né? Conforme essas distinções e esses conceitos que eu apresentei para vocês. Bom, agora vamos para o exemplo prático usando a linguagem de programação R. Basicamente aqui a gente vai pegar uma tabela de dados aí real e coletar ela e classificar, né, as colunas aí dessa tabela, algumas dessas colunas dessa tabela, em variável aí que é quantitativa, qualitativa e as subclassificações. Então vou pegar aqui do site base dos dados.org, que é um grande aí banco de dados que a gente tem público aqui no Brasil, uma tabela lá do Campeonato Brasileirão aqui no Brasil, certo? Então tem aqui esses dados disponíveis publicamente, só tem que pesquisar aqui no site deles, ó. Tem aí competições futebol, acho que é essa tabela aqui que a gente precisa mesmo, que eu vou usar no exemplo, ó. Que são os dados aí das competições, né, de 2000 a 2021 do Brasileirão. Aqui no Brasil praticamente todo mundo conhece, então vamos trabalhar com essa tabela aí, certo? Então vamos coletar os dados lá para o R, ó, já tem o código aqui pronto, ó, então é muito fácil para a gente coletar os dados. Vou copiar o código, vamos abrir aqui o RStudio, que eu vou utilizar aqui para fazer a execução de código de R. Estou usando aqui na Post Cloud, o RStudio, aí você usa aí onde você quiser. Então, tipos, variáveis, está abrindo aí o projeto. Aí vamos abrir aqui um script de R, né, para colocar esse código aí e coletar os dados. Então tá aqui, abrir um script de R, colar o código, salvar o código aqui como tipos variáveis. E aí tá aí. Então esse comando aqui eu não preciso no script. Aqui a gente carrega os pacotes. Essas aspas aqui não é muito convencional. Vamos instalar o pacote, se não tiver instalado, né, é necessário. Definir um Project ID lá do Google Cloud, né? Então você vai precisar lá do cloud.console.google.com, criar um projeto no Google, né? Acho que é o contrário. Console.cloud.google.com. Então tu precisa criar um projeto no Google, né, para acessar ali o banco de dados da base dos dados. Então eu vou criar aqui um novo, depende se tu não souber fazer, é bem simples, vai ali no site, clica ali New Project, coloca aí um nome qualquer, Create, aí espera criar, seleciona o projeto aqui, ó,
Tá aí, seleciono o projeto e a gente vai aqui na dashboard dele e copia esse Project ID, que é o que a gente precisa de fato. Volta lá no RStudio, aí tu cola essa informação que tu copiou aqui na função setBillingID. Aí se tu tiver dúvida nessa questão aí, olha a documentação do pacote que tem tudo explicado, tá? Carregar o pacote, definir esse Billing ID aí. E agora eu vou me conectar lá com o banco de dados e filtrar aí os dados que eu quero analisar, né, classificar as variáveis. Então, eu vou pegar aqui os dados somente aqui do ano de 2020 e 21 para ficar mais simples. Então, colocar aqui o resultado em uma tabela, num objeto chamado tabela, que vai ser um table aqui no R, né? E aí eu vou filtrar os dados, né? Então, vou precisar ali do dplyr para aplicar um filtro. Então, dplyr filter, vou filtrar ali a coluna ano campeonato, né? Que eu acho que é o nome da coluna. Ano campeonato. Quando o ano for 2020, 2021. É uma coluna aí de inteiros, então tá aí o filtro. E aí depois do filtro eu vou coletar os dados. Então, collect. Então, executando aqui o comando. Se for a primeira vez que estiver executando o comando, vai dar essa mensagem aí. Coloca yes. E aí seleciona a tua conta no Google e faz a autenticação seguindo os procedimentos da tela. Vai ter informações pessoais, então não compartilhe com ninguém. Vou pausar o vídeo, fazer o procedimento e já retorno. Bom, terminou ali o procedimento de autenticação, né? Para você conseguir fazer a coleta de dados. É bem simples, só seguir as etapas da tela. E está aqui a tabelinha para a gente. 380 observações, 36 variáveis. E agora vamos pegar essa tabelinha e classificar algumas dessas colunas, né? Pegar ali esses 4 tipos de variáveis, né, dentro dessas classificações e classificar algumas dessas colunas aí. Para a gente entender na prática, né, com dados reais, como que essas variáveis, né, ficam, né, na tabela. Então, aqui, ó, pegar aqui as informações gerais da tabela. E a gente tem aí 36 colunas. Então, vamos primeiro tentar identificar uma variável que é quantitativa, então números, né, e que seja contínua. Então, aqui, ó, analisando somente pelos tipos, ó, a gente tem variáveis inteiros, character, tem date ali também, e tem double. Então, variável contínua, né, no R ela vai ser representada como double, ou numeric não, né, porque pode ser inteiro também. Mas geralmente vai ser uma variável double. Então, essa variável aqui, ó, idade média titular main, vai ser uma variável aí que representa um float, né? Então no R é double, representa a idade média da quantidade da equipe titular do time mandante. Então é uma estatística, né, sumarizante pela média, né, de todas as idades, né, dos jogadores aí do time mandante. Então nesse caso aqui vai ser uma variável contínua, né? A idade, no caso, ela geralmente vai ser representada como uma variável quantitativa discreta, né? Como eu mencionei ali anteriormente. Só que isso é válido quando a idade é expressa em anos inteiros, né? No caso aqui da tabela, ela está expressa como uma estatística média, né? Então, por isso que ela está com valores aí decimais, por isso que eu estou falando que ela pode ser classificada aqui como variável contínua, variável quantitativa contínua, certo? Então, a primeira aí a gente identificou. Agora vamos identificar uma variável discreta, nesse caso que vamos ver nessa tabela que tem várias informações das partidas, dos jogadores, né? Vamos ver que isso tem quantos gols, né, aconteceu em cada partida, ó. Então, tem aqui, ó, gols do time mandante.
Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, gols man, tem aí ó, uma variável inteira, gols do time mandante. Então essa variável é a quantidade de gols, é aquilo que eu mencionei, né, que expressa aí quantidades, né, contagem. Então você vai contar quantos gols aconteceram na partida de um determinado aí time. E aí é justamente essa coluna aí, gols underline main, vai ser um inteiro, tem aí as quantidades de gols. Aí dá para perceber que não vai ter nenhum valor quebrado, né? São contagens, né? Então classificamos em duas variáveis que são quantitativas, certo? Nessas classificações aí. Agora vamos para as variáveis qualitativas. Vamos tentar localizar variáveis qualitativas nessa tabelinha de dados, começando pelas variáveis aí nominais, que são classificações, né, de categorias aí sem ordem. Então, ó, a gente vai ter aqui a informação. Várias colunas aqui são desse tipo, né? Então, o técnico do time visitante, do time mandante, nome do time visitante, mandante, o nome do árbitro, são todas categorias, né? Então, o árbitro é a variável, as categorias, né, os nomes aqui das observações, né? Então, são categorias que não têm ordem, né, entre si dessa variável aí. Então, são vários exemplos aí que a gente poderia citar de variável qualitativa nominal. Agora, a variável qualitativa ordinal vai ser variável aí que tem uma ordem, né? Então, vamos ver se a gente encontra aqui um exemplo, ó. Aqui são todas variáveis quantitativas a princípio. Aqui a gente tem público máximo, árbitro, estádio, rodada. Rodada poderia ser, né, uma variável qualitativa ordinal. Aqui, ela, apesar disso, ela está expressa aqui como um número, né, um número inteiro. Mas é uma variável que representa uma ordem, né, apesar de estar como um número, né, você poderia recodificar, né, a coluna aqui, colocar, por exemplo, primeira rodada, segunda rodada, 30ª rodada, etc, né? Então, bastaria recodificar a informação aqui. Mais uma outra variável que é qualitativa original é a variável aqui de data, né? No caso, uma variável associada aí com o tempo, né? O tempo vai ser uma variável contínua, né? Mas aqui o tempo está expresso, né, como um rótulo, né, como uma categoria. Acho que a gente pode falar dessa forma. E aí por essa questão, né, por o tempo estar dessa forma aqui, ano, mês e dia, a gente pode dizer que é uma variável qualitativa original, porque justamente vai ter uma sequência, né, um ordenamento cronológico, né, das partidas desse conjunto aí de dados, certo? Então, classificamos aí o último exemplo aí de variável dessa tabela de dados que a gente tem aí, que a gente usou como exemplo, certo? Então, espero que tenha ficado claro, né, como você pegar aí um dado, uma tabela de dados reais e identificar como que você localiza aí esses tipos diferentes de variáveis, e a partir disso, né, você pode ter uma base, né, uma referência para o que você vai utilizar em termos de ferramentas para analisar, né, esses dados, essas variáveis dessas tabelas, certo? Então agora vamos para o exemplo prático, usando a linguagem de programação Python. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é coletar uma tabela de dados real, com dados públicos aqui no Brasil, e tentar classificar algumas das colunas dessa tabela, né, em variáveis quantitativas e qualitativas. Então eu vou pegar aqui uma tabela do site base dos dados.org, que é um grande banco de dados aí, base dos dados.org, um grande banco de dados aí. Eu vou pegar aqui uma tabela que tem aí do Campeonato Brasileirão, que todo mundo conhece praticamente, né? E está disponível aqui no site deles. Então tem aqui, ó, competições de futebol, a fonte dos dados é Transfermarkt, tem aí dados desde 2000 até 2021. E aí tem aqui as colunas da tabela, né? Essa tabela aqui, ó, Brasileirão Série A. A gente vai classificar, né, coletar esses dados e classificar algumas dessas colunas. Então, tem aqui para você coletar os dados pelo Python. A gente precisa dessa biblioteca aí. Vou copiar o código e abrir aqui um
um notebook do Jupyter, né, através aqui do Google Colab, para a gente programar em Python. Aí você pode utilizar aí o que você preferir, pode ser o Google Colab ou o que você preferir, desde que execute código de Python. Então está abrindo aí o notebook, vamos conectar aqui ao computadorzinho do Google, chamar aqui de tipos variáveis e vou colar aqui o código. Então precisamos instalar a biblioteca, vamos instalar ela, ó, pip install base dos dados, executar aí a célula. Então aqui a gente instala biblioteca e aqui na outra célula a gente carrega, importa a biblioteca, importa biblioteca e depois a gente vai fazer a coleta dos dados. Então coleta de dados. Então aí terminou de instalar, acho que deu tudo certo, deu uma mensagem aqui, mas vamos ver se está funcionando. Vou rodar aqui, ó, Ctrl Shift Enter. Importou tudo beleza aí a biblioteca, agora vamos coletar os dados. Então vou salvar aqui em um objeto chamado tabela e vamos utilizar aqui uma outra função, não vou utilizar essa aí, que eu quero coletar os dados aqui somente de 2020 e 2021 para ficar mais simples. Então BD tem ali a função read SQL, aí a gente coloca aqui uma consulta SQL no argumento query. Então select from o nome da tabela, que é esse daí. Aí eu acho que vai faltar aqui o nome do... esse aqui é o nome do dataset, esse aqui é o nome da tabela. Acho que é isso. De repente vai faltar o nome do banco de dados, mas daí a gente vê. Então select tudo dessa tabela aí. E eu vou aplicar aqui um filtro. Where. Aí a coluna ali, ano campeonato. No intervalo de valores 2020, 2021. E aí no próximo argumento tem que colocar ali uma autenticação, um Project ID, né, lá do Google Cloud, né, para você conseguir coletar os dados. Então os dados estão armazenados lá no Google Cloud. Então tu acessa lá cloud.console.google.com, é o contrário, console.cloud.google.com. Aí tem que criar um projeto aqui, certo? Se você nunca mexeu, é bem simples. Aí vem aqui no New Project, define aí um nome qualquer, Create, espera criar aí o projeto. E aí tu vai vir aqui em Select, ó. Selecionou o projeto, copia esse Project ID aqui que é gerado, tá? E aí tu vai colar essa informação aqui no argumento billing Project ID. Aí se você ficar com dúvida, se não der certo, dê uma olhada na documentação da base dos dados que tem tudo lá explicado, certo? E aí roda esse comando aí, acho que tá tudo ok. Aí vai dar essa mensagem aqui, ó, permite fazer o credenciamento, né, lá com o Google Cloud para coletar os dados. Aí tu clica em permitir, vai aparecer ali a opção para selecionar a tua conta do Google, clica aí para selecionar a sua conta e aí espera aí e siga aí as demais instruções da tela. Pode ser que apareça aí informações pessoais, então não compartilhe com ninguém. Vou dar uma pausa aqui no vídeo, fazer as instruções aqui da tela e já eu retorno. Aí, retornando, aí fiz a autenticação ali, deu um erro aqui, a gente está faltando alguma coisa, tem que colocar aqui, acho que o nome
do banco de dados. Então, deixa eu ver aqui se eu acho essa informação aqui no site deles. Aqui, ó, base dos dados, ponto, nome desse dataset aí, o nome da tabela. Então aqui, ó, coloca a base de dados, ponto, e o restante ali da sintaxe. Agora rodei o comando, vamos imprimir aqui a tabela. Coletou os dados a princípio e tá aí a tabela pra gente. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente tem os dados, né, são dados aí de partidas do Brasileirão, né? Então tem os resultados, tem quantos gols, o nome do técnico, o nome do time, estatísticas da partida, local, data, etc. Tem várias informações e vamos tentar classificar alguma dessas colunas aí nessas categorias que a gente colocou aqui, né? Variável quantitativa, qualitativa e etc. Então vamos começar aqui pela quantitativa contínua. Vamos ver se a gente acha aí uma variável desse dataset aí, dessa tabela, que seja aí quantitativa contínua. Então aqui a gente tem variáveis quantitativas, né, que são numéricas. Vamos ver se a gente acha alguma contínua. Aí tu pode pegar aqui as informações gerais da tabela para ver aí uma descrição geral, né? Então tem aqui, ó, variáveis inteiras, date, object, e aí vai ter aqui, ó, uma variável que é duas variáveis que são float. Então, a princípio, essas variáveis aí, ó, idade média, titular, main, são variáveis aí que são contínuas, né? Então, a gente pode confirmar isso aqui no dicionário aqui das variáveis, ó. Idade média titular main é float e ela é a idade média da equipe titular do time mandante. Então, eles fizeram aí, pegaram todas as idades dos jogadores, calcularam uma média, deu um valor ali que obviamente não vai ser, geralmente não vai ser inteiro, né? Então por isso que ela é float, por isso que a gente pode dizer que ela é uma variável contínua. Aí tu pode pegar aí os valores para observar aí os dados, né? Eu acho que não está impresso aqui. Aí tá aí, ó. São variáveis aí contínuas, certo? Então, primeira classificação a gente conseguiu aí encontrar na tabela de exemplo aí dos dados do Brasileirão. Agora, variável que é contínua é, na verdade, quantitativa discreta. Então, vamos ver se a gente acha uma variável quantitativa discreta. Aí, provavelmente, aí é uma variável de contagem, então a quantidade de gols da partida vai ser desse tipo, né? Então, acho que tem essa variável aqui na tabela, ó. Goals main, ó, deve ser isso daqui, é uma variável inteira. E aí tá aqui, ó, gols do time mandante, então a quantidade, né, a contagem de gols do time mandante na partida. Vamos confirmar se está como inteiro mesmo, ó. Gols main. E aí tá aí os valores, né? Então 0 gols, 3 gols, 1 gol e etc. Então são valores inteiros, né? São justamente uma variável quantitativa que é discreta, certo? Então conseguimos fazer a identificação dessa outra classificação. Agora vamos para as variáveis qualitativas. Então vamos tentar localizar ali na tabela um exemplo de variável nominal. Então, ó, vai ter vários exemplos, ó. Então, o estádio, o nome do árbitro, o nome do time, vai ter vários exemplos aqui que são variáveis qualitativas nominais, ou seja, variáveis aí de rótulos, né, de categorias que não têm ordenamento, né, entre si. Então, essas variáveis aí que eu apontei não tem essa questão de ordenamento, então são variáveis qualitativas nominais, certo? E aqui no Pandas, né, quando você coleta esses dados aí, possivelmente vai estar aí como um tipo, né, object, a coluna, né, em questão, certo? Mas daí tu pode mudar, né, para outro tipo.
Agora vamos para a última classificação aqui, vamos tentar identificar uma variável qualitativa que é ordinal, ou seja, que tem ordenamento, né, entre os rótulos, entre as categorias da coluna. Então, uma variável aqui que poderia ser esse caso é a variável rodada, né? Ou seja, se é a primeira rodada do Brasileirão, segunda rodada, 30ª rodada, etc. Só que aqui na tabela, nessa variável aí, ela está como um número, está como um número aí inteiro. Ó. Então, rodada.unique, a gente obtém os valores únicos, ó. Então são valores inteiros. Ó. A gente poderia recodificar, né, essa informação para ter aí, justamente dizer, né, que é uma variável qualitativa ordinal, mas ela está como um número inteiro, seria só questão de recodificar ela, né, porque representa, né, a primeira rodada, a segunda rodada, né, então é uma variável qualitativa ordinal, só que está com uma outra codificação aqui na tabela. Aí você precisa fazer uma transformação dos dados, né, para ficar desse jeito aí, certo? Mais um outro exemplo aqui que já está mais simples, você não precisa fazer nenhuma transformação, né? Seria, por exemplo, essa coluna aqui, data. Ó. Então, a data é uma variável associada a tempo, e tempo, né, é uma medida aí contínua. Mas no caso aqui ela pode ser expressa de uma outra forma, né? Então tu pode alterar os dados para expressar aí do jeito que está aqui, por exemplo, o tempo. Né? Então a data ela está aqui como ano, mês e dia. Então ela está como um rótulo, né, uma categoria aí, de tempo. E representa, né, obviamente, né, um ordenamento, né, um cronológico, né, ao longo do tempo. Então a gente tem aí um ordenamento dessas categorias dessa variável aí, data, certo? E dessa forma a gente encerra aqui todas essas classificações de variáveis, né, com esse exemplo aí prático de dados reais que a gente tem públicos aqui no Brasil. Espero que tenha ficado claro, né, como que você pega uma tabela de dados reais e identifica nas colunas dessa tabela, né, os tipos de variáveis, né, porque isso é fundamental para você saber que tipo de análise você pode fazer conforme o tipo da variável, certo? Então, se ficou alguma dúvida, é só mandar lá no suporte da análise macro. Vou ficando por aqui e até a próxima.